Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre recursos no CPC e agora nós vamos adentrar num dos temas mais pedidos aí por vocês. Eu recebi muitos pedidos pelo Instagram, pelo Facebook, muita gente pedindo e finalmente chegou o momento então da gente gravar aí algumas aulas sobre recurso especial e recurso extraordinário. Então a partir desse vídeo nós vamos começar a tratar desses dois recursos. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então vamos aqui iniciar o estudo do recurso especial e do recurso extraordinário. Percebam que em alguns pontos eu vou tratar desses recursos separadamente, tá? E em outros pontos eu vou tratar os dois recursos em conjunto. Embora esses dois recursos eles sejam diferentes, eles possuem muitas semelhanças. Então isso permite com que nós possamos, em alguns momentos, trabalhar com esses recursos conjuntamente. Tá? Claro que quando for necessário eu vou fazer a especialização, Vou dizer para vocês, olha pessoal, isso aqui é só para o recurso especial ou só para o extraordinário, tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero começar aí com vocês uma introdução. Se nós pararmos aí para pensar nos recursos no âmbito dos tribunais superiores, sem sombra de dúvida, o RESP e o REX, recurso especial e recurso extraordinário, eles são os mais utilizados. No vídeo anterior, a gente concluiu o estudo do recurso ordinário constitucional, que também é um recurso dirigido a tribunais superiores e ao Supremo, como nós observamos, Mas, ainda assim, a nível de Supremo, a nível de tribunais superiores, o RESP e o REX são os maiores aí campeões, tá? Nós vamos também analisar ao longo das nossas aulas que, em virtude desse grande volume de recursos, vários mecanismos foram criados para dificultar o manejo dessas espécies recursais, tá bom? Bom, sem maiores delongas, eu vou chamar então a nossa lousa para nós começarmos uma introdução sobre o tema. Muito bem, pessoal, então agora nós começamos o recurso especial e o recurso extraordinário. Tema aí muito pedido, recebi muitos pedidos por direct, pelo Messenger, Muita gente pedindo, ai professor, faz vídeo sobre recurso especial, recurso extraordinário. Então, finalmente, a gente vai tratar aí desse assunto. Primeiro, eu quero fazer uma introdução e dizer para vocês o seguinte. Em termos de regulamentação, eu quero mostrar para vocês que esses recursos, eles, num primeiro momento, são regulados pela Constituição Federal, tá? Nós vamos ter no artigo 102, inciso 3, a disciplina, a previsão referente ao recurso extraordinário e no artigo 105, inciso 3, também, nós vamos ter a disciplina referente ao recurso especial. Então, primeiro, o que nós vamos ter aí é uma base constitucional desses dois recursos, tá bom? O recurso extraordinário previsto no 102, inciso 3, e o especial no 105, inciso 3. Muito bem, fora a Constituição, é claro que nós temos
o Código de Processo Civil tratando sobre esses recursos, tá? A tratativa começa a partir do artigo 1029 e seguintes, tá bom? Então, lá no CPC, a partir do artigo 1029, começa aí a disciplina do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Mas não é só. Nós vamos ter também disposições nos regimentos internos, tanto do STF como também do STJ. Então veja que aqui nós estamos lidando com dois recursos bastante, né? Eles estão em vários dispositivos, né? Em vários diplomas. Começa com uma base constitucional, prevê aí todo o arcabouço dos recursos. Depois nós vamos para um detalhamento no CPC, uma disciplina no CPC, e ainda temos previsões importantes nos regimentos internos do STF, do STJ, que complementam, né, a disciplina relativa ao processamento desses recursos, tá? Professor, eu me recordo que nós tínhamos também uma lei, né? Nós tínhamos a Lei 8.038 de 90. Aí quem estudou aí há um certo tempo já se recorda da Lei 8.038 de 90. Acontece que essa lei regulamentava também os recursos, só que os artigos dessa lei que regulamentavam o RESP e o REX foram revogados pelo CPC 2015, tá? Então, essencialmente, a disciplina se dá na Constituição, no CPC e nos regimentos internos. Muito bem, a doutrina diz que tanto o recurso especial como o recurso extraordinário são recursos de estrito direito. Então a doutrina diz pra gente, né, que o RESP e o REX são recursos de estrito direito ou ainda recursos excepcionais. Tudo bem? Então nós temos aí uma tratativa toda especial, porque nós estamos diante de recursos de estrito direito ou recursos excepcionais, né? E por que, professor, que eu digo que esses recursos são de estrito direito? Por que que eles são excepcionais? Porque, na verdade, a finalidade desses recursos, a finalidade e o cabimento são diferentes dos demais recursos. Então perceba, por que que eles são recursos de estrito direito ou recursos excepcionais? Simples, porque a finalidade e o cabimento deles são distintos dos outros, tá certo? Os outros recursos, apelação, agravo de instrumento, esses recursos são os recursos ordinários, tá? São recursos ordinários. Então, nós temos aqui toda uma tratativa especial desses recursos. Muito bom. Ainda dentro do nosso tópico introdutório, né, gostaria de continuar ainda no nosso tópico introdutório, quero falar especificamente do recurso especial. Vamos começar por ele, tá? Eu quero tratar sobre algumas especificidades do recurso especial, tá? Primeiro, com a finalidade do RESP.
Qual é a finalidade do RESP? O RESP não é um recurso em que simplesmente você rediscute a matéria que já foi decidida. Não. Vamos lembrar um pouquinho do recurso de apelação? No recurso de apelação, o que nós temos? O juiz de primeiro grau, ele deu uma sentença. Quando ele deu uma sentença, ele decidiu algum ponto. Tá? Por exemplo, se o autor tinha direito ou não aos danos materiais. Muito bem, o juiz deu uma sentença e decidiu aquele ponto. No recurso de apelação, o apelante ele vai rediscutir aquele mesmo ponto que foi objeto da sentença. Você concorda comigo? Se você assistiu todos os nossos vídeos da playlist até agora, você sabe. Na apelação, por exemplo, eu vou rediscutir aquela decisão. No caso do agravo de instrumento, mesma coisa. Então, o juiz de primeiro grau, por exemplo, profere uma decisão interlocutória, decidindo um determinado ponto. Eu entro com o agravo de instrumento para rediscutir aquela matéria que foi objeto da decisão interlocutória. Tudo bem? Com o recurso especial, isso não acontece. Isso não acontece. O RESP, ele procura unificar a aplicação do direito federal. Tudo bem? O RESP busca dar uma unidade na aplicação do direito federal. Então, o direito federal ele deve ser aplicado de forma parecida, de forma semelhante por todos os tribunais do país. Tudo bem? Então, o direito federal, a ideia do RESP é garantir que o direito federal ele seja decidido de maneira igual ou muito semelhante pelos diversos tribunais do país. Tudo bem? Então, o recurso especial, ele procura zelar pelo sistema federativo. Tudo bem? Ele procura zelar pelo sistema federativo. O professor Luiz Delori, ele diz assim que o RESP, ele busca evitar a regionalização da interpretação da norma federal. Tudo bem? E o RESP, agora vem um ponto importantíssimo. O RESP só analisa matéria de direito. Só analisa matéria de direito. Então, conclusão: não se discute matéria fática. Não se discute matéria fática no âmbito do RESP. Tudo bem? Não se discute fato. Então, no âmbito do RESP, eu não vou discutir se um determinado fato ocorreu ou não. Isso acabou. Eu vou discutir se o fato ocorreu ou não lá na fase de conhecimento, lá na fase instrutória, em que eu discuti a matéria no primeiro grau, rediscuti a matéria no segundo grau, em sede de apelação, por exemplo. Agora que eu estou indo para o Tribunal Superior, que seria, entre aspas, uma terceira instância, agora eu não posso mais discutir fato. Eu só posso discutir matéria de direito. Tudo bem? Essa mesma lógica, tá? Essa mesma lógica nós aplicamos ao recurso extraordinário. Então, essa mesma lógica a gente aplica ao REX também.
né? Ou seja, no recurso extraordinário, eu também não vou rediscutir fatos, tá? Eu vou simplesmente analisar matéria de direito, tá? Agora, apesar de não ser possível discutir fatos, né, no âmbito do recurso especial, permite-se a discussão de matéria, de mérito. Eu posso, em sede de RESP, discutir matéria de mérito ou matéria processual. Tá? Então, mesmo no RESP, eu não podendo reanalisar fatos, eu posso discutir matéria de mérito e matéria processual. Tudo bem? Então, eu posso utilizar o recurso especial quando eu tiver violação de direito material. Eu posso usar o RESP quando eu tiver violação de direito material, por exemplo, alguém violou o Código Civil, tá? E eu também posso manejar o RESP para violação de direito processual. Exemplo, alguém violou o CPC, tá? Então eu posso discutir matéria de direito material e de direito processual no âmbito do RESP. Tudo bem? Maravilha. Ainda sobre o RESP, vou falar com vocês um pouquinho sobre a competência do RESP, né? Competência para julgamento, embora seja, eu acredito que a grande maioria dos senhores que estão me ouvindo aqui deva saber isso, mas o RESP, ele é julgado apenas pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Isso você encontra lá no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. Tudo bem? Somente o STJ julga RESP no Brasil. Aliás, apenas um lembrete de direito constitucional, né? Foi a Constituição Federal de 88 que criou o STJ e criou o recurso especial. O objetivo da nossa Constituição foi diminuir a carga de trabalho do Supremo. Porque até então, só existia no Brasil o recurso extraordinário, que já era julgado pelo Supremo. Só que antigamente o recurso extraordinário, ele tratava de matéria constitucional e infraconstitucional. Consequentemente, o STF, ele ficou inundado, ele ficou abarrotado. Com o advento da Constituição de 88, cria-se o STJ, cria-se o recurso especial para tentar desafogar um pouco o Supremo. Tudo bem? Agora, falar um pouquinho sobre o cabimento do RESP. Ó, pessoal, sem perder de vista, hein? Primeiro eu estou fazendo alguns detalhamentos do recurso especial, tá? Estou fazendo alguns detalhamentos do recurso especial. Depois, nem vai dar nesse vídeo, mas no próximo eu faço detalhamentos do recurso extraordinário, tá? Mas cabimento. Bom, primeiro a gente tem que analisar o seguinte: que tipo de decisão eu posso atacar por meio de recurso especial? Será se toda e qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário é passível de RESP? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então veja o seguinte: são passíveis de recurso especial acórdãos proferidos por tribunais.
acórdãos proferidos por tribunais. O 105, inciso 3 da Constituição fala: proferidos por tribunais, em última ou única instância, que não podem ser atacados por outro recurso. Eu já comento esse finalzinho, tá? Mas nesse exato momento, o que me interessa é o seguinte. Veja. Não cabe recurso especial contra decisões colegiadas proferidas pelos colégios recursais no âmbito dos juizados especiais. Esse ponto é muito importante, tá? Esse ponto é muito importante. Por quê? Primeiro pelo seguinte, se você está atuando no âmbito dos juizados especiais, você tem que tomar cuidado para não fazer a besteira de interpor um recurso especial lá. Porque lá nos juizados especiais, eu sei que eu tenho playlist aqui no canal explicando juizados especiais, mas só para a gente recapitular. Lá no âmbito dos juizados, o juiz, digamos assim, de primeiro grau do juizado, profere uma decisão, profere uma sentença. Lá nos juizados não existe apelação, mas o recurso que faz as vezes de apelação lá é o chamado recurso inominado. Pois bem, se você não está contente com a sentença do juiz, lá no juizado, você entra com um recurso inominado. Esse recurso inominado, ele vai ser julgado pelo colégio recursal, que é formado por vários juízes de primeiro grau. Então, embora lá no juizado eu esteja no âmbito, entre aspas, da segunda instância, porque o colégio recursal ele vai rever a sentença dada pelo juiz de primeiro grau, o colégio recursal é formado, é composto por outros juízes de primeiro grau. Tudo bem? E por que isso é importante? Porque os colégios recursais não são tribunais. Eles não têm natureza de tribunais. Tudo bem? Então, embora lá no colégio recursal vá haver uma decisão colegiada, essa decisão ela não é passível de recurso especial. Pelo seguinte, acórdão proferido por tribunal. A Constituição Federal é clara. Como o colégio recursal não é tribunal, não cabe recurso especial contra decisão colegiada proferida nesse âmbito. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por favor, não perca isso de vista, tá? Da mesma forma, imagine o seguinte. Imagine que existe uma apelação que está lá no tribunal. Então teve o processo no primeiro grau, o juiz de primeiro grau deu sentença, eu não gostei daquela sentença, eu apelei. O meu recurso de apelação vai para o tribunal, tá? Chegando no tribunal, nós vimos que o relator pode proferir uma decisão monocrática. Lembra disso? Decisão monocrática. Então o relator, o desembargador relator no tribunal, ele pode proferir uma decisão monocrática para decidir aquela apelação. Por exemplo, ele dá uma decisão monocrática reconhecendo que a apelação está fora do prazo. Te pergunto, contra essa decisão monocrática, cabe recurso especial? Resposta: não. Contra a decisão monocrática não cabe recurso especial. Volta aqui. Recurso especial tem que ser manejado contra acórdão, contra a decisão colegiada. Tudo bem? Então aqui, decisão monocrática, não dá, não cabe. O que eu preciso fazer?
contra essa decisão monocrática, eu tenho que entrar com o agravo interno. Aí o que vai acontecer? Mediante o agravo interno, tá, vai haver um acórdão. O agravo interno vai colegiar a decisão, o agravo interno vai fazer surgir um acórdão. Tudo bem? Aí tudo bem. Aí contra esse acórdão eu posso ter um recurso especial. Tá? Eu posso ter um recurso especial. O que eu quero que você perceba é o seguinte. Existe um requisito muito importante para eu manejar o recurso especial, que é aquela parte final do 105, inciso 3 da Constituição Federal, que eu comentei que eu ia dizer, né? Eu falei assim, pessoal, daqui a pouco eu explico esse final. Pois é, a parte final do dispositivo constitucional diz assim, esgotados os recursos no tribunal de origem. Esgotados os recursos no tribunal de origem. Então, se ainda cabe algum recurso no tribunal de origem, eu não posso interpor o recurso especial. Então, o que acontece? Se eu tenho uma decisão lá no tribunal e contra essa decisão ainda cabe um recurso, eu ainda posso atacar essa decisão por meio de recurso. Então, primeiro eu tenho que utilizar todos os recursos que eu tenho à disposição perante aquele tribunal. Para só depois que eu esgotar aqueles recursos, eu poder entrar com o recurso especial. Tudo bem? Então, se ainda cabe recurso no tribunal, então ainda não dá para utilizar o recurso especial. Tá? Volta aqui nesse exemplo da decisão monocrática. Aqui na decisão monocrática, tudo bem. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Contra a decisão monocrática não cabe recurso especial porque não é acórdão, tá? Porque não é acórdão. Mas, além disso, contra a decisão monocrática ainda tem o agravo interno. Então, mesmo que a decisão monocrática fosse passível de resp, né? Não tivesse essa exigência de ser uma decisão colegiada, também não poderia. Porque contra a decisão monocrática ainda cabe o agravo interno. Eu não esgotei todos os recursos que foram colocados à minha disposição. Tudo bem? Então, esse ponto do cabimento do recurso especial, ele é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Na sequência, ainda falando sobre o RESP, nós vamos ter os requisitos de admissibilidade. Nós vamos ter os requisitos de admissibilidade. Claro, né? Todo recurso tem os seus requisitos de admissibilidade. Com o RESP não seria diferente. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter aquelas exigências comuns. Então, eu vou ter o preparo, eu vou ter a tempestividade, eu vou ter a legitimidade, vou ter o interesse, que são pressupostos, aí são requisitos de admissibilidade para todos os demais recursos. Acontece que o recurso especial, ele tem um requisito a mais. Tudo bem? Ele tem um requisito a mais, que é o famoso pré-questionamento da matéria. É o pré-questionamento da matéria. De tão importante que é esse requisito, nós vamos falar dele no próximo vídeo.
Muito bem, galera, então eu já deixo aqui o convite para você para o nosso próximo vídeo, né? Onde nós vamos dar sequência ao recurso especial. Ainda tem muita coisa para falar, recurso especial, recurso extraordinário, tem uma porção de coisas para falar, tá bom? E eu já deixo aqui o gancho, né? Paramos nos requisitos de admissibilidade e paramos especificamente no pré-questionamento. Como esse requisito ele é muito importante, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu começo a partir da análise dele. Tudo bem? Até lá!